E eu vou agora para nossa sala, que temos mais um convidado super especial. Hoje eu tô recebendo aqui o Dr. Lucas David Fujiki, é isso? Isso mesmo. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Olha, o doutor Lucas é ortopedista. Nós vamos falar, quando eu vi a pauta, eu falei, ué, mas será que a gente tá falando de pessoas bravas? Não, olha só. Já ouviu falar na síndrome da pessoa rígida? Aí depois eu fiquei pensando, poxa, é verdade, eu já vi muita gente, principalmente depois de uma certa idade, que começa a ficar com o dedo mais rígido, os pés. Queria que você me falasse primeiro o que é essa síndrome da pessoa rígida, pra gente entender. Legal. Boa tarde. Então vamos lá. Para a gente entender o que é a síndrome da pessoa rígida, a gente tem que começar por partes, né? Vamos entender primeiro o que é uma síndrome. Uma síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais que caracterizam uma doença ou uma determinada condição de saúde da pessoa, tá bom? Já no caso, a síndrome da pessoa rígida, ela é uma doença autoimune que ela vai afetar neurotransmissores. Então vamos entender melhor o que são neurotransmissores, né? Neurotransmissores são moléculas criadas pelos neurônios para eles se comunicarem. Existem neurotransmissores que são positivos, que eles ativam células, e neurotransmissores que são inibidores. Né? Por exemplo, nomes assim para ficar um pouco mais palpável, serotonina é um neurotransmissor, né? Que o pessoal fala que é um neurotransmissor da felicidade. A dopamina é um neurotransmissor do prazer, né? Aí tem o glutamato, que é um neurotransmissor muito ligado à atividade cognitiva e muscular, né? E um derivado do glutamato é o neurotransmissor GABA. E é aí que começa o problema da síndrome da pessoa rígida. Ela tem uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo atacando células de dentro do organismo, que ela vai atacar a enzima que produz esse neurotransmissor GABA, né, que é uma enzima que chama GAD, G-A-D. E aí ela vai fazer o quê? A pessoa vai ficar com um déficit do neurotransmissor que inibe a ativação muscular. Então, por exemplo, para a gente fazer uma contração muscular, qualquer que seja, existe uma regulação fina dos neurotransmissores que são ativadores da contração muscular e dos neurotransmissores que não deixam essa contração ficar super forte e vão regulando ela para ser numa intensidade adequada. E depois você consegue relaxar. Se a pessoa tem um déficit desse neurotransmissor que relaxa a musculatura, ela começa a ficar com a musculatura tensionada, rígida. E é diferente desse aspecto que você falou, né, das mãos rígidas, dos pés, que aí geralmente é uma relação mais das articulações. Então aquela coisa da artrose, da artrite, exato, que acho que 90%, né, das pessoas que estão aí na terceira idade acabam tendo. Hoje a gente sabe que, graças à medicina, a muitos conhecimentos, muitos estudos, as pessoas vêm vivendo assim uma prevenção, que eu acho que é muito importante. Mas nesse caso, então não tem cura. Não. Porque é uma doença autoimune. É uma doença autoimune. E ela afeta a parte muscular, não a parte articular. Olha só. Né? Mas, apesar dela não ter cura, ela tem controle. Tá, né? Primeiro, como é que eu sei que eu tenho essa doença? Primeiro de tudo, como é que eu consigo descobrir isso? Então, vamos lá. É uma doença extremamente rara. Vai afetar ao redor de 1 a 2 pessoas a cada 1 milhão de pessoas. Uau, é muito rara mesmo. Não, é raríssimo. Então, às vezes o pessoal fica preocupado e tal, né? E geralmente você vai descobrir que tem essa doença quando ela já está um pouco mais avançada. Por 2 motivos. O primeiro, porque ela é bem rara, então existe até uma falta de conhecimento dessa doença. E segundo, porque a própria doença, ela vai florescendo de maneira muito peculiar de pessoa para pessoa. Então, a pessoa confunde, tô uma dor, parece que é uma cãibra. E aí ela vai evoluindo, e aí quando ela tá cheia de fatores da doença, aí que você consegue descobrir, não, peraí, mas daí tá muito exacerbado. Só que aí o delay médio de você fazer um diagnóstico é ao redor de 6 anos. Meu Deus. E quando a pessoa começa a ter, até alguém realmente descobrir. Porque ela começa de forma bem esporádica, umas contrações mais como se fosse um espasmo. E, por exemplo, pode afetar o corpo inteiro ou ela é
por exemplo, num braço, numa perna, ou como é que ela vem, assim, que acontece? Então, classicamente, né, vou falar do tipo clássico, porque ela já é rara e o clássico é mais comum, mas ainda é o raro, né? Ele vai acometer o quê? A parte de tronco e raiz de membros. Então seria tronco, abdômen, pescoço, coluna como um todo, coxa principalmente e o braço. Tá. Né? E geralmente ela começa com alguns espasmos, né, que o pessoal até descreve como um tipo de choque, como se a pessoa sentisse um choque e aí de repente relaxa, no começo não é tão doloroso, exatamente. Aí, é claro, agora o pessoal pode até ficar preocupado, mas eu tinha uma cãibra aqui, não. Calma, é uma diferente. coisa que você vai ter, assim, isso aí começa a ficar bem recorrente e evolutivo, exatamente. Entendi. Então, uma contratura começa a ficar dolorosa, começa a durar muito mais tempo. É diferente da cãibra, que geralmente é na parte distal do membro, né? Geralmente é aqui, né? Exatamente, é o acorda clássico. à noite, nossa. Exatamente. Ela não é na parte proximal, coluna, tronco, que é nessa parte, essa parte que braço. não é comum. Ou o braço até a região do cotovelo. Né? Então ela começa a se manifestar dessa forma e vai evoluindo. Aí quando a pessoa já fica bem travada e com algumas deformidades, que a gente chama de deformidades fixas, aí que você consegue começar a fazer o diagnóstico. Essa pessoa, por exemplo, chega a ficar ao ponto de não conseguir andar, não conseguir fazer atividades de, por exemplo, levantar as coisas, de coisas comuns do dia a dia? Isso é o que a gente chama de atividade de vida diária. E sim, mais de 60% dessas pessoas ficam com prejuízo na atividade de vida diária, porque ela não consegue mais agachar para amarrar um sapato, para pôr uma roupa. Ela começa a ter dificuldade para subir e descer uma escada por conta da rigidez da coxa. Por afetar neurotransmissor, ela tem até reflexos psicológicos. Poxa, né? Então a pessoa começa a ficar, como tem um déficit desse neurotransmissor que é inibitório, pode aumentar a ansiedade da pessoa. E a pessoa sabe que tem uma doença que é grave e fica mais ansiosa. E aí ela começa a ficar com medo de ter uma crise espasmótica por exemplo, em um lugar público. Imagina ela cai no chão, cheia de dor. Então ela começa a ficar com medo de sair de casa. Ela começa a ficar com medo de sair na rua, porque ela pode atravessar a rua e ter uma crise e cair no meio da rua e ser atropelada. Então, para trabalhar, dirigir. Para trabalhar, isso, dirigir. Né? Porque no começo, o que desencadeia as crises, também diferente de uma cãibra, que geralmente é relacionado ao alongamento muscular e tudo mais, pode ser sensações de toque, pode ser ruído, pode ser até estresse psicológico, pode desencadear a crise. Gente, que entendeu? loucura. É uma doença bem assim, rara. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar. E olha que eu adoro, sou curiosa por essas questões de saúde, mas eu não, até achei que era outra coisa também, que envolvia também todo o corpo, mas não, é bem específico. Não, ela é bem específica. Você falou sobre a questão dos neurotransmissores. Hoje a gente sabe que tem aí uma gama de trabalho, a gente até estávamos aqui na outra pauta, o Renato conversando com a nutróloga. Hoje a gente vê que tem a medicina integrativa, que trabalha como um todo, né? Trabalha muito com essas questões de reposição hormonal. Você falou do GABA, eu tomo GABA porque eu acho muito bom até para todas as minhas atividades durante o meu dia. É possível fazer essa reposição desses neurotransmissores? Há uma melhora quando você começa a entrar com esse tipo de tratamento? Ou é assim, não existe, não tem, ponto, acabou? Existe sim um freio da doença, vamos dizer. As deformidades, né, os acometimentos que você já teve até lá, geralmente não revertem, né, que são as deformidades fixas. Mas daí pra frente você começa a desacelerar a doença. Então tem sim. Que bom. Geralmente são com drogas mais potentes. Né, que são, por exemplo, o diazepam, né, que são drogas... que vai no neurotransmissor mesmo da pessoa ali. Exatamente, vão atuar ali diretamente. Mas essa reposição, existem até alguns trabalhos que tentam falar um pouco de reposição, mas ainda ela não consegue, parece que ser tão eficaz por conta de ser uma doença mais grave. Entendeu? Mas para coisas menores, assim, do dia a dia, concentração e tudo mais, essa reposição é bem bacana, né? Funciona bem. Funciona. E, por exemplo, quais são os exames que você recomenda a pessoa fazer no momento que ela chega no consultório, o médico, ela começa a achar que está vivendo algo parecido aí? Quais são os exames recomendados? Então, os exames, assim, o mais importante de todos,
que às vezes acaba sendo meio esquecido pelo médico hoje em dia, é o exame físico. Você tem que ir lá, encostar no paciente, ver ele, pedir para despir, né, usar uma roupa. Mexer. Exatamente, entender qual que é essa rigidez, ver os tipos de deformidades, porque às vezes com a roupa você não vê, né? Então precisa ficar lá com uma roupa de banho para entender quais são as deformidades. Então o exame físico é o principal, porque a pessoa vai ter algumas deformidades que são características. A principal é uma hiperlordose lombar, que a gente fala. Que fica aquela curvatura assim, ou é o contrário? Não, é aquele contrário, que fica com o bumbum mais empinado. Que fica empinadinho. Sim, tá. Mas também, né? Às vezes a pessoa fala, mas peraí, meu bumbum tá meio empinado. Não, mas é uma contratura rígida, né? Tá. Ela não consegue... Você vê realmente que não é que não normal, mexe, vamos dizer, não é assim, normal, tá fora da do média. normal. Exato. Aí o segundo, a pessoa vai te contar que é um espasmo muito doloroso. E aí sim você vai partir para o exame, para o que a gente chama da medicina da propedêutica armada, né? Lançar mão de algum exame a mais. Que aí o mais importante seria a eletroneuromiografia, tá, que ele vai dizem mostrar... que é péssimo, esse exame pra fazer incomoda, tem né? um monte de agulhinha, que é justamente para você ver como estão os nervos, entendeu? E aí você vai notar na eletroneuromiografia que os nervos estão muito ativados sem nenhuma inibição. Então você já falou, opa, fala a favor, tem deformidade clássica, fala a favor. E aí você pode lançar mão de um teste de sangue, né, para ver se a pessoa tem aí imunoglobulina anti-GAD65, né, que aí é bem específico mesmo. Que pelo exame de sangue, então, também você consegue ver fechar esse diagnóstico. Fecharia o diagnóstico, aí você vai ver que ela tem um anticorpo anti a enzima que produz o GABA. Entendi. Entendeu? É bem específico mesmo, né? Então, como é importante, a gente sempre traz aqui muitos médicos, né, profissionais que a gente confia muito no trabalho, porque é muito importante você constar uma pessoa, um médico que sabe realmente o que está fazendo, né? Porque a pessoa pode receber um diagnóstico errado e isso prejudicar. Nesse caso, então, que é uma doença rara, que pouco se estuda, né? Às vezes a pessoa vai tratar de uma fibromialgia, por exemplo, que hoje todo mundo tem fibromialgia. Eu falo, gente, como assim? Não pode ser uma coisa tão comum, né, doutor? Tem alguma relação entre a fibromialgia e esse tipo de síndrome? Ela vai ter uma relação no ponto de vista de diagnóstico diferencial mesmo. Tá. Mas não que uma pessoa que tem fibromialgia possa desenvolver... Não tem essa relação. Não tem a correlação, vamos dizer, de base fisiológica. Mas existe essa correlação de você ter que fazer um diagnóstico diferencial de fato. É porque o pessoal fala que a fibromialgia é muito emocional. Como você falou que essas questões do estresse também pode piorar a situação. Então, por isso que eu te perguntei, porque às vezes, né, a pessoa... que também dizem que a fibromialgia não tem um exame específico para você saber. É o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Tá. Você exclui tudo que poderia ser, todos os exames eram negativos e tal, então você realmente pode falar que tem fibromialgia, e aí você tem que enquadrar alguns trigger points e tudo mais. Tá. Mas geralmente é o que a gente fala, é um diagnóstico de exclusão. Você primeiro investiga mais a fundo para ver se não pode ser alguma coisa mais grave. Não que a fibromialgia não seja grave também, claro. Mas assim, excluindo potenciais doenças que teriam um tratamento medicamentoso específico, aí você pode dar o diagnóstico de fibromialgia. Entendi. Porque senão você poderia estar tratando com remédio camuflando até uma coisa camuflando uma doença que a pessoa tem, só que você trata como fibromialgia e não dá a medicação específica que teria resolvido o problema dela. A gente vê também que hoje, né, uma das coisas que todo mundo fala, faça exercício e se alimente bem. No caso da pessoa que tem a síndrome da pessoa rígida, ela pode praticar exercício físico? Ou isso pode ser perigoso? Essa é uma ótima pergunta, ótima pergunta mesmo. Até porque eu sou ortopedista e médico do esporte. Que legal. Então atuo nessas duas áreas em forma conjunta. E eu acho que assim, eu respeito muito a visão a antiga da medicina mesmo, que atividade física e alimento tem que ser a base da sua saúde. Né? Então a atividade física ela entra assim como um fator positivo. Mas quando a gente vai falar dessa doença especificamente, a gente cai num compêndio do que a gente chama de doenças neuromusculares. Doenças que afetam a parte nervosa com reflexo na parte muscular. Então, eu não posso afirmar diretamente para essa doença. Por quê? Por ser uma doença muito rara, eu não tenho um pool de pessoas o suficiente para fazer um trabalho com atividade física em cima delas. Mas eu tenho diversos trabalhos sobre diversas doenças neuromusculares, dentre elas doenças que são semelhantes a essa, por exemplo, a síndrome parkinsoniana, que também gera rigidez e tudo mais.
em todos esses trabalhos. Porque assim, se a gente for falar de doença neuromuscular, existem mais de 600. Nossa, é entendeu? muita coisa. É, muita coisa. Exatamente. Então, a gente consegue falar de maneira geral. O fator mais importante da última revisão que tem sobre esse tipo de relação esporte e doenças neuromusculares, que o esporte não foi deletério em nenhuma delas. Tá. Então, isso já é um ponto positivo. Legal. E a gente consegue falar um pouco mais, que o esporte é benéfico na grande maioria delas, desde que associado à atividade aeróbica, né, cardiopulmonar, Tá. e exercício resistido, que seria a parte muscular de musculação mesmo. Sim. Não, Entendeu? porque geralmente a gente pensa assim, vou fazer uma coisa mais levinha, fazer hidro, coisa na água. Você acha que aí, no caso, não teria tanta ajuda quanto uma musculação, quanto a pessoa ganhar a massa magra ali para proteger ali aquela musculatura? Sim, por alguns aspectos. Claro, entre fazer nada e fazer a hidroginástica, faça a hidroginástica, com certeza. Agora, se eu for te falar assim, que essa pessoa ela começa a ter uma rigidez muscular e ela começa a trabalhar menos o músculo, menos o membro. Se ela trabalha menos o membro, ela trabalha menos o osso. Então ela pode começar a ter o quê? Uma osteopenia. E a hidroginástica, ela não colabora com a massa óssea. Sim. Por quê? Porque você está flutuando. E Não para a tem massa impacto, óssea você né? precisa de impacto. Exatamente. Então, nesse caso, a musculação seria mais efetiva mesmo. Até por se tratar de uma doença neuromuscular, é interessante você dar estímulo para o seu músculo para tentar, de alguma forma, melhorar a conexão neurônio-músculo. Mas aí também entra um detalhe que eu acho importante. Eu sempre falo, tenha um fisioterapeuta, tenha um educador físico para te orientar. Por quê? Faça sozinho, né? Não faça sozinho. A pessoa que tem uma doença neuromuscular já, ela tem um músculo mais frágil. Então, se você exacerbar muito a intensidade do treino, o volume do treino, você vai danificar muito esse músculo que já é danificado. E aí a pessoa às vezes pode não conseguir regenerar. Ai, olha que interessante. E aí ela começa a ter lesão muscular em cima de um músculo que já é machucado. Sim. Então você vê que tem vários detalhes, né? Tanto é que os trabalhos eles falam, idealmente faça exercício até moderada intensidade no caso da doença neuromuscular. Tá. Não chegar no limite. Não né? chegar no limite da falha, né? A pessoa tem que buscar a saúde. Tá. E não muito o aspecto de hipertrofia. Claro que ela ganha uma hipertrofia como um todo, mas é mais o perfil da saúde do que, né, o perfil mais anabólico e tudo mais. Entendi. Criança pode ter essa doença? Ela é comum acima dos 40 anos. Ah, Ela é uma doença que ela se manifesta bem tardiamente. entendi. E aí ainda com atraso do diagnóstico, né? Então acaba que a pessoa vai ser Mais diagnosticada lá, com quase 50 anos, mais assim. ou menos. Você falou 6 anos para você chegar num diagnóstico, né? E aí, assim, quando chega esse diagnóstico, quem entra, além de todo do ortopedista, quem que entra no conjunto aí? Você falou fisioterapeuta. O fisioterapeuta, o próprio reumatologista, né, que é um colega médico também, que vai atuar mais nessa parte laboratorial. Tá. O educador físico, né? Basicamente é um trabalho em conjunto que tem que ser feito, né? em grupo. Uma coisa que... Às vezes até o psiquiatra, por conta dessas por conta questões aí psicológicas que a pessoa pode sofrer. Entendi. Né? Então é um conjunto de fatores mesmo. Entendi. Pra gente falar de uma doença que é grave, de uma coisa que realmente é muito específica, a gente pega uma parcela da população muito pequena que às vezes é esquecida, né? Você é ortopedista, mas como é que surgiu para você o start de também procurar essa doença, saber tanto dela, assim, especificamente? Teve algo emblemático assim que aconteceu ou não? Teve sim. A primeira coisa, eu fiz faculdade na USP, então a gente tem o HC à nossa disposição. Então lá a gente já vê as coisas mais raras, que pra gente até parece que coisa normal. Então eu cheguei a ver casos assim lá na faculdade. E eu tive um tio meu que ele desenvolveu uma doença neuromuscular. E hoje em dia vendo, talvez fosse essa síndrome. Mas que na época acabou que fazem mais ou menos uns 15 anos, né? Então se conhecia menos e tudo mais. E aí acabou se tratando como uma síndrome parkinsoniana. Ele foi nos maiores especialistas que tinham no Brasil na época, que não conseguiram fechar um diagnóstico. Então isso é uma coisa que
que pra mim ficou bem marcado, né? Então, Sim. eu acho interessante poder, né, Ser a pessoa que poderia, que poderia ter ter ajudado ajudado. ele, né? Exatamente. É genético? Não tem fator, Não por tem mais fator que pareça, genético. né? Uhum. Não tem fator genético. Não tem. Por ser uma doença autoimune, o que acontece? A pessoa pode ter genes que predispõem uma autoimunidade, Tá. mas não é algo que passa de pai para filho. É aquela entendi. história, né? É como se os genes fossem uma arma carregada, só que precisa de alguém para puxar o gatilho. Então precisa de um Entendi. fator externo que puxa o gatilho para desenvolver essa doença. Ela pode ter o gene lá que vai ficar lá a vida inteira, paradinho, tudo, e não vai ter nenhum problema. Hoje a gente vê, né, como mudou essa questão das questões genéticas, né, que hoje caiu para 20%, né, eles falam mais ou menos a questão de genética, é muito mais, a epigenética, é muito mais Exatamente. do que você O meio. vive, como é que você busca a tua vida do que especificamente, porque a gente põe tudo a culpa, né, minha mãe? É exatamente. É exatamente Então, isso. muito legal. Olha, doutora, eu quero te agradecer. Foi muito legal conversar com você, doutor Lucas, falar sobre essa doença muito pouco conhecida, né? E trazer para quem está em casa, talvez que está passando por algo parecido e nem faz ideia do que pode ser. Exatamente. Eu quero te agradecer. Deixa suas considerações finais pra gente, seus contatos, por favor. Obrigada. Eu queria falar que foi realmente um prazer. Foi um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nossa vivência, do nosso conhecimento. E eu fico à disposição para qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, qualquer problema ortopédico, esportivo, né? Tem meu Instagram, que eu acho que eu deixei com o pessoal, não sei se vai aparecer, aí tá passando ali. embaixo. Tá. Então acho que só tenho a agradecer mesmo. Sigam o bom? Dr. Lucas e fiquem antenados aí. E eu quero te agradecer. Obrigada, volte mais vezes. Valeu. Tá bom? Ó, você fica coladinho com a gente, não vai agora embora não, tá bom? Vamos pro break, a gente já volta. Vamos beber uma aguinha. Fica aí.